Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, terceira aula de História. Vamos começar aqui a nossa aula sobre a pré-história. Antes de começar a aula, vamos mandar um abraço para a Maria Helena Batista Oliveira, do 6º ano A. Maria, um abraço do professor Marcos para você. Vamos lá falar, gente, sobre todo o processo evolutivo que deu origem ao homem moderno, o Homo sapiens sapiens. Mas antes de começar, propriamente dito, nós temos essa imagem. Professor, quem é esse homem nessa imagem? O homem peludo, o homem forte, Quem é esse homem? Gente, esse homem é o que nós vamos chamar de homem da caverna. Homem da caverna é um termo genérico dele. Ele, de forma científica, é chamado de Homo de Neandertal. É um dos que nós iremos falar ao longo da aula. Ele viveu aproximadamente 29 mil anos. Em 29 mil anos ele estava sendo extinto, o Homo de Neandertal. Nós vamos ver por que ele foi extinto, mas professor, ele se parece um pouco com a gente assim, Nós vamos ver a diferença e semelhança entre eles, para ver como nós chegamos aqui. Vamos lá? Para entender como é que o ser humano chegou aqui, nós temos que entender algumas teorias que dizem respeito a esse tema. Nós temos duas teorias principais. A primeira teoria é a teoria criacionista. Pela teoria criacionista, o ser humano surgiu a partir de um ser divino. Quem é cristão tem a Bíblia, e na Bíblia tem dizendo lá que Deus criou o homem a partir do barro. A partir da criação do homem, o Deus também criou a mulher. Então, pela teoria criacionista da Bíblia, cristã, católico, evangélico e ortodoxo, quem criou o homem e a mulher foi Deus. Essa é a teoria criacionista. Professor, mas só tem essa teoria no mundo? Meu aluno, minha aluna, você viu na aula de religião que existe várias religiões no mundo. E cada religião tem a sua teoria criacionista. Cada religião fala que o seu Deus ou os seus deuses criaram os seres humanos. Então, a teoria que diz que Deus criou o homem e a mulher, ela é somente válida para quem é cristão, mas no mundo não tem somente cristãos, tá? Vamos lá. Pela teoria criacionista, existiu o jardim existiu o jardim do Éden. O ser humano no jardim do Éden, ele foi lá tentado, o homem e a mulher foram tentados pela serpente e foram expulsos do jardim do Éden. E a partir disso surgiram os filhos de Adão e Eva e toda a humanidade. Então, temos o jardim do Éden pela teoria criacionista. Aí, meu aluno, você pergunta, professor, tem como provar a partir da Bíblia que existiu o jardim do Éden? Meu aluno, minha aluna, até o exato momento, a história e a arqueologia, que são aqueles homens e mulheres que ficam cavando para encontrar fósseis, esqueletos ou objetos materiais, ainda não encontraram o jardim do Éden. Não que amanhã ou depois da manhã ou próximo ano eles encontrem, eles podem encontrar, mas até o exato momento ainda não. Enquanto eles não encontram de forma científica o jardim do Éden, faça da sua casa, faça da sua família o jardim do Éden, amando teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu avô, tua avó. Então, ame eles e faça da sua vida o jardim do Éden, enquanto a arqueologia e a história não encontram. Pode ser que encontrem, tá? Mas até o exato momento só está na Bíblia. Vamos lá. E tem a teoria evolucionista. A teoria evolucionista é uma teoria científica. Científico por quê? Porque eles têm como provar a partir de fatos históricos, a partir de fontes históricas. A teoria evolucionista afirma que ocorreram mudanças no mundo em milhares de anos. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não existem mais. E aí nós temos dinossauros e seres humanos primitivos. A teoria evolucionista é basicamente, a partir da nossa aula, ela é baseada no que a arqueologia e o que a história encontraram. Eles dizem que o planeta Terra surgiu a partir de o universo surgiu a partir de uma grande explosão. Dessa explosão vão surgir as galáxias, os sistemas solares, e aí encontra o nosso sistema solar, que tem um Sol. Surgiu também o planeta Terra. O planeta Terra passou por evoluções geológicas. Uma hora ele foi quente, outra hora ele foi frio. Depois de todo esse processo geológico, surgiram os mares, surgiu as plantas, depois surgiram os animais e por fim surgiu o ser humano. Então,
Pela teoria evolucionista, o ser humano surgiu a partir de uma evolução natural do próprio planeta Terra. Essa teoria, em nenhum momento, ela diz que não existe um criador para isso tudo, tá? Porque essa teoria não tem como dizer como surgiu o universo. E aí pode entrar a teoria da Bíblia cristã, que realmente quem criou o universo foi Deus. Então, temos a teoria criacionista, que diz que o ser humano surgiu a partir de Deus, ou deuses. E temos a teoria evolucionista, que diz que o ser humano surgiu a partir de mudanças geológicas que são normais em qualquer planeta que esteja no mesmo posicionamento do planeta Terra. Vamos lá. De acordo com a teoria evolucionista, o ser humano não começou o ser humano como nós nos encontramos. O ser humano passou por todo um processo evolutivo de adaptação ao planeta Terra. Essa adaptação se deu muito, inclusive com relação à vegetação e principalmente climática. Então, o ser humano ele surgiu a partir do Australopithecus, os Homo erectus, o Neandertal, que é o que nós vimos lá na primeira imagem, e o Homo sapiens sapiens, que é o último, que está aqui acima de mim, tá? Vamos continuar aqui. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos, muito tempo. Nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir de forma independentes. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originaram os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a um ambiente mais aberto, como as savanas africanas, dando origem aos seres humanos que nós conhecemos hoje, no caso o Homo sapiens. Por isso que o continente africano é chamado de berço da humanidade. Meu aluno, se você algum dia ouvir esse termo, berço da humanidade está na África, saiba que, porque até o exato momento, todos os fósseis encontrados dos primeiros seres humanos, do ser humano moderno, foram encontrados na África. E aí está o mapa mundi, o mapa do mundo onde nós vivemos. A África está no centro é a África. A América do Sul é onde nós vivemos. Na América do Sul temos o país que é o nosso Brasil, temos o estado do Maranhão, temos o município de Rosário. Mas, até o exato momento, todos os fósseis de crânios ou de esqueleto encontrados dos seres humanos primitivos foram encontrados na África. Por isso que dizem que o ser humano, a África é o berço da humanidade. Professor, mas só que pode ser encontrado crânios e fósseis mais antigos em outros locais? Pode ser, meu aluno, porque a arqueologia e a história são campos recentes. Pode ser que, se for feito um mapeamento completo do mundo, pode ser que encontre crânios e fósseis até mesmo um pouco mais antigos em outros locais. Mas só que, até o exato momento, os que foram encontrados foram na África. Mas, professor, a África é o berço da humanidade somente porque foram encontrados fósseis antigos lá? Sim, e também por outro motivo que nós vamos explicar já já. Então, os pontos que você está vendo no mapa são onde foram encontrados os crânios fósseis antigos dos homos primitivos. E ao outro lado você está vendo esses crânios como foram encontrados e a datação deles. Por exemplo, Australopithecus, 5 milhões de anos. Homo habilis, 2,5 milhões de anos. Erectus, 1,5 milhões de anos. Homo sapiens, há 300 mil anos. E o Homo sapiens sapiens, 200 mil a 100 mil anos. Então, todos esses crânios fósseis foram encontrados na África. Por isso que a África é o berço da humanidade. Vamos lá. Também porque o continente africano, na época que foram encontrados fósseis, era o único que, naquele momento, tinha condições climáticas para abrigar espécies humanas. Só lembrando que na época que foram encontrados fósseis, milhões de anos ou até milhão de anos, o planeta Terra estava passando por mudanças climáticas e por essas mudanças o planeta Terra estava muito frio. Mas na África, a África era um dos poucos locais onde o planeta não tinha tanta oscilação climática. E por isso na África tinha uma variedade de vegetação que contribuiu para o surgimento de espécies humanas. Então,
Por que a África é o berço da humanidade? Porque a arqueologia e a história encontraram crânios e fósseis antigos lá. Também porque a ciência que estuda o clima diz que, na época que foram encontrados esses fósseis, o continente africano era o único que, naquele momento, tinha condições de abrigar a espécie humana. Por quê? Porque o planeta Terra quase todo estava frio, mas a África era um dos poucos locais onde a oscilação climática tinha condições para abrigar vegetação e seres humanos. Vamos agora ver as etapas de desenvolvimento do ser humano, de evolução do ser humano. O primeiro é o Australopithecus, que viveu de 2,8 a 2 milhões de anos atrás. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus, constituíram um grupo diversificado e bem-sucedido devido ao tempo que eles viveram, né? As principais características desse grupo eram a postura ereta, ele já saiu da árvore. A locomoção dele ele já poderia se locomover com as duas pernas. Ele já andava, gente, com as duas pernas, mas só que ele utilizava ainda muito os braços para se locomover no chão. A dentição dele era primitiva, mas já era um pouco semelhante aos dentes do homem moderno. Vamos lá ver aqui, gente. Australopithecus. Compare ele com o homem moderno. Professores são um pouco diferentes, mas só que eles já têm características um pouco parecidas com o do homem moderno. Por exemplo, eles já andavam um pouco, eles não andavam de forma perfeita, de forma ereta e com os dois pés, mas eles já tinham essa característica. Eles usavam muito o braço, como eu falei para vocês, ainda para andar. Mas os dentes deles já eram adaptados para comer carne e também... Eles não caçavam ainda nessa época, eles aproveitavam caças de outros animais de porte grande. Eles não sabiam como caçar ainda. Eles viviam muito de caças de animais, como eu comentei para vocês, de outros animais. Eles tinham muito medo dos grandes animais, porque eles não tinham ainda como se defender desses animais. Sempre que eles corriam algum risco, eles voltavam para as árvores, porque era o local onde eles sabiam que eles estavam protegidos. Eles ainda não conseguiam se adaptar às mudanças climáticas, porque eles não tinham ainda ideia de como fazer isso, tanto é que eles viviam ainda muito nas árvores, mas eles já andavam pelas savanas africanas, eles já comiam carnes cruas, mas já comiam carnes, e já estamos aí no primeiro degrau de processo de evolução humana. Vamos lá para o segundo? Homo erectus. É uma espécie extinta de hominídeos que evoluiu na África e viveu entre 1,8 milhões de anos a 100 ou 200 mil anos. Eles mediam 1,30 a 1,70 metros de altura. Essa espécie se destacou pela fabricação de instrumentos e utensílios de pedra, madeira, peles e ossos. Também foi o primeiro a dominar a técnica de fazer o fogo. Foi o primeiro grupo que saiu da África e alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania. Vamos lá, comparando o Homo erectus com o Homo sapiens, ou com o Australopithecus, vamos comparar também com o Homo sapiens sapiens, tá? Compare ele com o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, veja a semelhança e diferença. Mas vamos comparar ele com o Australopithecus também. Primeira coisa, ele já sabia fabricar utensílio de pedra, madeira e osso. Ele já sabia se defender de animais grandes. Ele já sabia caçar. Ele já sabia como era feito o fogo. O Australopithecus sabia que existia o fogo, mas não sabia como fazer o fogo. O Australopithecus sabia que do raio vinha um fogo. Mas o Homo erectus foi o primeiro a saber fabricar o fogo, a desenvolver o fogo. Com isso, ele passou a cozinhar a carne. Com isso, ele passou a ter uma nutrição, uma variedade de alimentação muito maior e a sua nutrição muito mais desenvolvida. Ele também, além de dominar o fogo, que ajudou muito na nutrição dele, ajudou ele também a sair da África. Ele passou a não temer mais o frio, porque ele sabia que o frio não seria mais seu inimigo, porque ele sabia que a partir do fogo ele poderia se proteger do frio, poderia também se proteger de animais de grande porte. Ele sabia que os animais de grande porte tinham medo do fogo, por isso ele também passou a não mais temer os animais de grande porte. Aí estamos no Homo erectus, e aí são os instrumentos que eles fabricavam, instrumentos de pedra, madeira e osso. Então, Homo erectus é o segundo degrau da evolução humana. Ele já não mais temia os animais, ele já não mais temia tanto o clima, tanto é que ele saiu da África, e ele
vai começar a abandonar esse processo do ser humano de ficar somente em árvore. Ele vai começar a viver em grupos mais restritos. Ele vai começar a viver em comunidade mais restrita. Tanto é que ele vai, a partir desse momento, ele vai conseguir identificar que, se forem caçar em maior número, eles vão ter êxito na caça. Se forem caçar sozinhos, eles nunca vão ter êxito. Vamos lá. O terceiro, Homo de Neandertal. O nome dessa espécie é referência ao Vale de Neanden, na Alemanha, local onde foram encontrados os primeiros fósseis dessa espécie. Era uma espécie do gênero Homo que habitou a Europa e alguns lugares do oeste da Ásia há cerca de 230 mil a aproximadamente 29 mil anos atrás. Os neandertais eram adaptados ao frio, seu cérebro eram aproximadamente 10% maiores que o do ser humano moderno, mas ter um cérebro grande não significa muita coisa para eles. Eles mediam até 1,65 metros de altura e eram muito musculosos, como nós vimos lá no começo da aula. E aí são neandertal. Se parece um pouco já com o homem moderno. Professor, se colocar ele e o homem moderno junto, vai ser um pouco difícil você saber ele e o homem moderno junto, com roupa moderna, tá? Vai ser um pouco difícil a pessoa saber quem é um neandertal e quem é um homem moderno, porque eles podem até pensar que o neandertal é alguém que acabou de sair de uma academia e tomou muita bomba, tá? Tá muito musculoso. Então, Homo de Neandertal são esses aí. Desapareceram há aproximadamente 29 mil anos. Eram adaptados já a qualquer tipo de clima, eles sabiam já como se adaptar também a habitações, tanto é que eles foram conhecidos como os homens das cavernas. Eles já dominavam também técnicas de rituais, alguns rituais religiosos. Eles também sabiam técnicas de habitação, tanto é que eles viveram em cavernas. Eles também já tinham uma variedade muito maior de alimentação. Eles tinham também técnicas muito mais avançadas de caça, tanto é que eles vão ser conhecidos também como um dos homos mais carnívoros que a história já teve, porque eles caçavam muito. E o neandertal foi possivelmente a forma mais carnívora, como eu comentei para vocês, do ser humano. Geralmente estava em torno das florestas, onde caçavam grandes animais como veados, cavalos e gados selvagens. Além disso, as florestas davam a lenha e material para a construção de abrigos e lanças. Na maior parte de sua existência, os neandertais experimentaram um ambiente onde o clima era leve, às vezes até mais quente do que o de hoje, mas é certo que eles também conviveram com longos períodos de frio intenso. Então, neandertal. Aí temos várias imagens deles. Se adaptaram a qualquer tipo de clima, mas um especial, ele não vai se dar bem, que é o frio intenso. Vamos só colocar aqui uma coisa. Por que o neandertal vão ser extinto? Uma das primeiras teorias dizem que devido ao frio intenso que o planeta Terra vai novamente passar. O planeta Terra vai esfriar muito, os neandertais não vão se adaptar a esse frio intenso, os neandertais vão ser aos poucos extintos, mas não só o frio, ou em menor grau o frio. O que vai acabar extinguindo o neandertal, que vocês estão vendo aí, é o contato que ele vai ter com o Homo sapiens sapiens, que é o grau último evolutivo que nós vamos ver aqui do homem. Homo sapiens sapiens, o que surgiu 350 mil anos na África e vai ter o seu desenvolvimento há cerca de 50 mil anos. O Homo sapiens sapiens vai entrar em contato com o neandertal. Desse contato vai haver conflitos. O neandertal vai perceber que não está à altura para enfrentar o Homo sapiens sapiens, porque o Homo sapiens sapiens, como o próprio nome diz, é o homem sábio, é um homem que tem uma capacidade de inteligência muito maior que o neandertal. O Homo sapiens sapiens vai se adaptar a qualquer tipo de ambiente, vai saber fazer vários tipos de habitações, vai saber se proteger do frio intenso, enquanto que o neandertal não vai ter mais condição de fazer isso. Além disso, o Homo sapiens sapiens vai entrar em contato também através de cruzamentos com o Homo de Neandertal. Desses cruzamentos vão prejudicar muito o Neandertal, e o Neandertal vai assim sendo extinto a partir desse contato com o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens é o homem que nós somos, é o homem e a mulher que somos hoje, o homem moderno, é o que tem uma capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência muito maior do que qualquer um dos que nós mostramos aqui, qualquer um dos três que nós mostramos aqui. Aí, meu aluno, nós vamos ficando por aqui.
Por quê? Porque nós vamos detalhar de forma mais aprofundada o Homo sapiens sapiens na próxima aula. Também nós vamos detalhar sobre o domínio do fogo de forma mais aprofundada na próxima aula. Aí nós vamos dar um grande abraço para o Pedro Gabriel Santos Costa, do 6º ano A. Pedro, abraço do professor Marcos para você. E nós vamos ficando aqui. Até a próxima aula, viu? Tchau, gente!